Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Eu vou esperar aqui alguns minutinhos para o pessoal ir chegando, se organizando aí. Como vocês já sabem, toda quarta-feira é o nosso momento de reflexão, de autodesenvolvimento, onde eu sempre trago ferramentas para que possa contribuir aí com o crescimento de vocês nessa jornada do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. E olha, hoje mais do que nunca, eu quero pedir para vocês convidarem outras pessoas para participar dessa live, porque vocês já sabem o tema que nós vamos trabalhar hoje. A gente vai falar daquelas reações explosivas que a gente tem e que acontece com a gente, acontece com as pessoas do nosso lado. É claro que existem algumas pessoas que explodem com mais frequência. Então, convide as pessoas para vir participar dessa live, para que a gente possa contribuir para que o nosso ambiente, os nossos relacionamentos sejam cada vez mais relacionamentos maduros e relacionamentos saudáveis. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que já estão chegando aqui. O Alex, o José Elismar, a Patrícia, a Gleides, o Sivaldo, a Nildes. Pessoal, vão chegando aí, fiquem à vontade. Quem já me conhece sabe que as minhas lives são muito tranquilas, eu gosto que vocês se sintam muito à vontade, porque é importante que a gente interaja, que vocês tragam as experiências de vocês, porque não faz nenhum sentido eu ficar aqui conversando sozinha, tá? Então fiquem à vontade, se quiserem fazer pergunta a qualquer momento, vocês podem contribuir também com a live, trazendo experiências de vocês, vivências de vocês, porque, gente, é isso que importa, que a gente troque experiências que tenham relevância na vida de vocês. Não adianta nada a gente ficar aqui 40 minutos, 45 minutos falando de coisas que não tem impacto nenhum na vida real aí de vocês, tá? Então se sintam à vontade e sejam todos muito bem-vindos. E olha, pessoal, eu vou começar essa live de hoje já fazendo uma pergunta para vocês. Quem nunca perdeu a cabeça e tomou alguma atitude, fez alguma coisa que não se arrependeu depois? Quem nunca fez isso? E aí, eu quero, se isso faz sentido para você, já coloca aí para mim, porque eu quero saber se isso acontece com vocês ou se é uma realidade só por aqui, tá? Então escreve aí se isso já aconteceu com você. E olha, isso não tem nada a ver com ser uma pessoa que faltou caráter, por isso que faz isso, ou ser uma má pessoa. Pessoal, isso é normal, isso é do humano. Então não fique com vergonha se isso já aconteceu com você, porque já aconteceu na vida de todo mundo, inclusive na minha, tá? Então não se sinta envergonhado, não acha que isso foi porque você é uma má pessoa, nada a ver. Isso acontece com todos nós, já passamos por uma situação dessa, de perder a cabeça e de que em determinado momento, quando você já tomou atitudes que não deveria ser essas atitudes, né? Isso, como você pode controlar? Olha, aqui a pergunta foi do Alex, né? Olha, Alex, eu vou trazer algumas ferramentas, porque aqui a gente não fica só identificando as questões, eu vou trazer ferramentas que vai ajudar você, vai te ajudar a sair desse momento de impulsividade. E aí sim, você vai poder analisar e tomar uma decisão com mais tranquilidade, tá? No final dessa live, eu vou trazer para vocês ferramentas práticas, tá, pessoal? Então, fique até o final, porque você vai sair daqui com ferramentas que você já pode aplicar hoje aí na sua vida, tá bom? Então, eu tô fazendo esse compromisso aqui com vocês, tá? E olha só, para quem ainda não me conhece, eu sou Jane Rocha, eu sou especialista em Enneagrama
E já tem alguns anos já que eu ajudo as pessoas a terem o domínio das próprias emoções, ou seja, a evitar essas explosões emocionais que nós vamos falar aqui hoje, né? E melhorando os seus relacionamentos, melhorando a sua qualidade de vida. E claro, quando nós temos o controle das nossas emoções, pessoal, isso vai trazer resultados positivos em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, você com você mesmo, você vai ter uma qualidade de vida de mais tranquilidade, de menos estresse. Você vai se relacionar melhor com as pessoas, seja no ambiente pessoal, seja no seu trabalho. Então, o controle de si mesmo, ele traz resultados positivos em todas as áreas da nossa vida. E olha, é possível sim, tá? É possível que mesmo que você seja aquela pessoa explosiva, mesmo que você seja aquela pessoa que quando viu já fez, quando viu já falou, né? A gente costuma dizer um estupim curto, né? Não tem paciência para lidar com as situações. Mesmo você sendo essa pessoa, eu te garanto que hoje você vai sair daqui com ferramentas que vão te ajudar aí no seu dia a dia, tá bom? Bom, pessoal, então o nosso tema de hoje é como parar de explodir sem ser refém das emoções. O que vem a ser esse explodir? Vamos entender isso de uma forma bem simples aqui. Explodir nada mais é do que você perder o controle no calor das suas emoções, reagir de uma forma exagerada, seja às vezes levantando o tom de voz, às vezes até gritando, né? Seja batendo uma porta, quebrando alguma coisa, ou seja, tomando atitudes impulsivas no calor da emoção. Ser refém das emoções é mais ou menos como se você fosse passageiro de uma montanha russa emocional sem freio. Agora você imagine a situação, né? É isso que nós vamos falar aqui hoje, tá? É você ser refém das suas próprias emoções. Isso significa que quem é que está mandando em você? As suas emoções. Não é você que está no controle. Você o tempo todo está sendo conduzido, e por isso que a gente chama aqui de reféns, pelas suas emoções. E quais são as consequências disso? Quem é desse jeito aqui, quem tem essa tendência a ser mais explosivo, já nem precisa, eu nem preciso falar porque já sabe. A primeira consequência é o arrependimento após a explosão. Né? Vem aquele sentimento, por que eu fui falar isso? Né? Por que eu fui tomar essa decisão? Por que eu fui ter essa atitude? Então, a reação, ela vem logo após a explosão. Esse sentimento de arrependimento. Por que eu não esperei um pouquinho para falar? Por que eu não esperei um pouquinho para fazer? Danos nos relacionamentos. Isso também acontece com muita frequência. Às vezes, briga com familiares. Você acaba magoando quem você ama, as pessoas que você convive, principalmente as pessoas que você convive diariamente. Problemas no trabalho. Você, às vezes, acaba se envolvendo em discussões desnecessárias, né? Ou decisões ruins que você toma com a cabeça quente. E por fim, um sentimento de culpa e também uma certa baixa autoestima quando você percebe que você não consegue controlar. Então, essas são só algumas das consequências que eu quero trazer aqui para vocês dessa explosão, quando a gente se torna refém das nossas próprias emoções. E olha, pessoal, eu vou repetir. Ao final dessa live, hoje, primeiro nós vamos fazer uma reflexão, identificar, e ao final eu vou trazer as ferramentas, né? E vai ser possível sim, e é possível, essa é a boa notícia, é possível você quebrar esse ciclo de explosão, arrependimentos. Explosão, arrependimentos. E você vai aprender a controlar as suas emoções antes que
que elas controlem você, antes que elas dominem você. É você que precisa estar no controle das suas emoções, não o contrário. É você que precisa estar no domínio, tá? Então, ao longo desses 40, 45 minutos aqui, eu vou trazer dicas práticas, eu vou trazer fundamentação na ciência que qualquer pessoa pode aplicar para, no seu dia a dia, reagir de forma mais calma e com mais autocontrole, tá? Quem já me conhece, quem me acompanha aqui nessas lives sabe que tudo que eu trago aqui é fundamentado na ciência. Então não é coisas que eu tirei da minha cabeça, coisas que... Não, pessoal, tudo aqui é fundamentado na ciência e muitas coisas também com base na minha experiência aí de 14 anos já ministrando treinamentos, ajudando as pessoas a se conhecerem e a desenvolver um maior controle sobre as suas emoções, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha, nós temos esse combinado aí. Oi, Nara, seja muito bem-vinda, tá? Tô vendo aqui o Iliande, a Nara, Espaço Nutri. Pessoal, todos vocês, a Maria Aparecida, todos vocês que estão chegando aí, se sintam abraçados e sejam muito bem-vindos, tá? Vamos agora, eu quero começar explicando qual é a razão, por que a gente explode? O que acontece no seu cérebro? Tá? É isso que eu quero trazer para vocês, essa informação, porque é importante que você entenda o que está acontecendo no seu corpo, tá? Porque isso é uma reação bioquímica que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo que vai gerar essa reação de explosão e de perda de controle, tá? Olha só, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar, e se não eu vou apresentar para vocês, né, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. É esse, tá vendo um pontinho aqui, tá? A amígdala, ela é originária do nome de amêndoa, porque ela tem um formato de amêndoa, tá vendo? A amígdala cerebral, ela é como se ela fosse um centro de alarme. Vamos entender isso, tá? Essa amígdala é como se ela fosse o alarme de incêndio emocional, tá? Qual que é a função dela? Ela é projetada para disparar diante de qualquer ameaça que aconteça. Então, essa é a função da amígdala cerebral. Então, quando algo nos abala ou nos assusta, ela entra em ação, e agora eu quero que vocês prestem atenção, em milésimos de segundo. Milésimos de segundo. E ela prepara o corpo para uma reação. Quais são essas reações? Luta, fuga ou paralisação, tá? Então, imaginem a amígdala, esse pequeno órgãozinho lá do nosso cérebro, tá? Não confundam, porque não é aquela amígdala da garganta, essa amígdala cerebral. Então, é esse pequeno órgãozinho que ele representa o alarme emocional. E sob qualquer sinal de ameaça ou de algo que está fora do normal, o que ela faz? Em questões de milésimos de segundo, ela dispara. E o que acontece quando ela dispara? Vai haver uma reação química no seu corpo. Imagine você no trânsito, você tá lá dirigindo no trânsito e alguém vai e fecha você de uma hora para outra. O que acontece com o seu corpo? Na hora, o seu coração dispara e você fica tremendo, o seu corpo está tremendo em razão do que aconteceu naquele momento ali. É a sua amígdala acionando uma reação de sobrevivência no seu corpo, tá? Então, é importante você entender o que está acontecendo, o que está por trás disso. Por que isso acontece? Não é que você pensou em reagir daquela maneira. Não, isso acontece em questões de milésimos de segundo, né?
E ela age rápido e ela age automaticamente antes que o cérebro pensante, que é o córtex pré-frontal, que eu posso até mostrar para vocês isso aqui, ó, o nosso cérebro pensante, antes que ele tome antes que ele analise a situação. Então, por isso que é em milésimos de segundo. Então, por isso que muitas vezes que a gente perde a cabeça. O que é esse perder a cabeça? Significa que o seu cérebro pensante, ele está offline. Ele está desligado por alguns instantes, enquanto a sua parte emocional, ela assume o controle da situação, tá? Então, é por isso que nós temos essas reações impulsivas. Agora, por que isso acontece, Jane? E eu quero contar para vocês, bem rapidamente, trazer isso para dentro de um contexto da nossa evolução. Nos primórdios, nos tempos primórdios, né, reagir instantaneamente diante das ameaças, isso significava viver ou morrer. Por exemplo, na época do homem da caverna, aparecia um tigre, ele tinha que reagir imediatamente, tá? Então, por isso que era uma questão de vida ou morte. Mas eu sei que você vai falar, Jane, hoje nós não temos tigres aí andando atrás da gente, nós não sofremos esse tipo de ameaça. Só que a nossa amígdala não sabe disso. Então, ela está reagindo às ameaças modernas. E o que são essas ameaças modernas? Às vezes uma crítica, às vezes uma frustração, às vezes uma palavra rude que alguém dirige pra gente. Então, essas são as ameaças internas que nós enfrentamos hoje. E a nossa amígdala vai reagir como se fosse perigos reais. Então, o resultado, reagimos com intensidade exagerada a situações que, na verdade, não são emergências de vida ou morte. Só que como a nossa amígdala não tem essa interpretação, ela reage da mesma maneira. Boa noite, Rose, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda aqui ao nosso momento de crescimento e de evolução. Então, por isso que as nossas reações, elas acabam sendo, de uma certa forma, desproporcional, né? Vamos imaginar que você está lá no seu trabalho e aí o seu chefe te fala uma palavra atravessada ou alguma coisa mais rude, né? Imediatamente o que acontece? A sua amígdala reage, despejando um monte de reações químicas no seu corpo. E aí o que você faz? O que é essa reação? Ou você vai ser rude na mesma proporção, bateu, levou, ou você vai sair, bater a porta, alguma coisa você vai fazer. Depois, às vezes imediatamente na sequência, você pensa, nossa, precisava disso tudo, né? Por que só agora você pensou nisso? Porque agora o seu cérebro pensante, o seu córtex pré-frontal, ele já assumiu novamente o controle. Só que aí o que aconteceu? A reação já tinha acontecido, né? Então, é importante que você entenda por que isso acontece. E olha só, pessoal, também é importante entender que não são só as ações das outras pessoas que provocam isso. Tem um outro elemento aí, que é a nossa interpretação da ação. E nesse sentido, nós não interpretamos as situações da mesma forma. Então pode ser que algo que acione em mim essa reação, pode ser que a mesma situação na Lia que está aqui não vai provocar a mesma coisa. Às vezes a mesma reação que estressa, que tira o cérebro do controle, não é a mesma coisa que vai tirar a Dora também do controle dela. Então, tem esse elemento que significa a nossa interpretação a respeito do evento, a respeito daquela situação, tá? Então, é por isso mesmo que eu vou trazer aqui para vocês
que é importante que vocês comecem a se observar para você saber qual é o gatilho que desperta essa reação em você. Porque nós não temos os mesmos gatilhos, tá? Então é importante entender isso também. Então, entre o que acontece, a nossa reação, existe um pensamento muito rápido aí, sabe? Por exemplo, a pessoa me deu uma má resposta. Imediatamente, entre o que eu faço, a minha reação, eu penso assim, tá fazendo isso de propósito, só para me irritar. E esse pensamento, o que ele faz? Ele joga combustível na minha amígdala, ou seja, ele potencializa ainda mais a minha reação. Então, esse pensamento aí, nós vamos treinar ele, tá? É possível sim, tá? Por exemplo, ao invés, quando vir essa sensação, vir esse pensamento, tá fazendo de propósito, tá fazendo isso para me irritar, eu posso treinar. Assim que vem esse pensamento, eu penso assim, mas vai ver que ele teve um dia ruim, às vezes pode ser que ele está estressado, ou seja, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com o momento que ele está estressado. E vamos pensar de verdade nisso, pessoal. Grande parte das consequências que a gente sofre no nosso dia a dia, às vezes uma palavra mal falada, uma explosão, às vezes não tem a ver com a gente mesmo. Às vezes aquela pessoa está estressada, está enfrentando problemas na vida dela, aí o que ela faz? Ela despeja na primeira pessoa que ela encontra na frente. Então, por isso que é importante também nós entendermos que tem essa interpretação aqui, tem esse pensamento que vem entre o que acontece e a nossa reação. E é possível, a boa notícia é que é possível a gente treinar o nosso cérebro, tá? Assim como nós exercitamos um músculo, né? E esse músculo, quanto mais a gente exercita, mais ele ganha força, mais ele vai ele vai ganhando forma, nós também podemos treinar os nossos pensamentos. Com qual objetivo? Para acalmar, para ter mais domínio das situações e aquilo que antes a gente vivia explodindo, vivia reagindo, agora não. A gente tem o domínio sobre as nossas emoções, tá? Então, em outras palavras, eu vou trazer para vocês aqui algumas técnicas que você vai aprender a apertar o freio quando você vê que o carro está desgovernado. O que é o carro aqui? As suas emoções, o seu corpo, né, como um todo. Então você vai aprender a intervir nisso, ok? Tudo bem até aqui para vocês, pessoal? Se tiver alguma dúvida, tá? Podem mandar as perguntas aí. E aí eu tiro um momentinho aqui para responder. Bom, como que nós vamos identificar os gatilhos emocionais antes da explosão? Primeiro, eu acho que é bom a gente entender o que é gatilho emocional, né? O gatilho emocional é aquilo que dispara uma reação emocional intensa. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, o gatilho dela seja uma fechada no trânsito. A outra pessoa, o gatilho é receber uma crítica do trabalho dela. A outra pessoa pode ser meu filho, quando meu filho me responde. A outra pessoa, o gatilho pode ser eu me sentir ignorado numa conversa. A outra pode ser quando fica me interrompendo, eu estou conversando e alguém me interrompe. Então, o que eu quero que vocês entendam? Nós não temos os mesmos gatilhos. Por isso que é importante você se observar e entender qual é o seu gatilho. Então, o gatilho é aquilo que aciona essa reação impulsiva em você. Tem algo que desencadeia isso. E por isso que você vai agora começar a identificar. O que aconteceu antes? O que normalmente acontece, tá? A gente chama isso de reconhecer os sinais internos.
Você vai prestar atenção nos sintomas físicos e emocionais que precedem, que acontecem antes da explosão. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns sinais. Sintomas corporais. Você pode ficar atento aos sintomas corporais. Coração acelerado, respiração ofegante, rosto vermelho, quente. Sabe quando sobe assim um calor, né? Em mim, a minha orelha esquenta. Sabe, eu sinto subindo um calor e a minha orelha esquenta aqui. Imediatamente, quando eu vou ter uma reação, né? Eu sinto aqui as minhas orelhas esquentando. Às vezes a tensão nos ombros, os punhos ficam cerrados, fechados, né? Isso, quando quer bater de frente com o outro, né? Você às vezes está ali numa opinião e aí a pessoa vem e tem aquele enfrentamento, né? Ficar no celular, é isso, pessoal. Observem qual é o gatilho. Tem esse evento que antecede a explosão. E você vai observar, a partir do momento que você passa a se conhecer, você vai ver que esses gatilhos, eles repetem. Ou seja, toda vez que aquilo acontece, aciona em você a explosão. Então, observem, comece a observar o que precede as suas explosões. O que vem antes, né? Aí é o que vai mostrar para você que esse é o seu gatilho, né? Tem também sintomas mentais. Pensamentos, às vezes, que vêm imediatamente, pensamentos, às vezes, extremos, né? É uma injustiça isso que está fazendo comigo, né? Eu não aguento mais, eu vou explodir, né? Às vezes uma vontade de chorar, uma vontade de, sabe, nos segundos que antecedem. Então, observa também os sinais mentais. Para você entender, quando vai cair uma tempestade, a tempestade ela não chega de uma vez. Vem as gotas antes, não é? Não começa a chegar as gotas e aí depois vem a tempestade? Com a gente é a mesma coisa. A sua explosão, ela não vem aleatória. Tem algo que provocou e vai vir uma reação aí, os sinais que o seu corpo vai te dar, tá? Então, assim como a gente sente os pingos antes da tempestade cair, o nosso corpo dá sinais dessa tempestade emocional que ela vai chegar. Então, preste atenção. Olhe para você. Se observe, não tem outra forma de você descobrir esses sinais a não ser prestando atenção em você. E se você presta atenção, se você identifica, naturalmente você vai ter mais controle com isso, tá? Então, olha só, pensando nisso, eu quero fazer com vocês aqui, muito rapidamente, um mini exercício. Rapidinho, tá? Eu quero que você lembre aí qual foi uma situação ou duas situações recentes que você explodiu. Lembra aí. Pensa. Quando foi que aconteceu? Foi hoje? Foi ontem? Foi antes de ontem? Tenta lembrar de uma ou duas situações que aconteceu essa explosão para que a gente possa analisar juntos. O que foi que aconteceu antes? Ou seja, qual era o contexto? Ou qual foi a frase que detonou isso? Entende? Aqui, o Alex já falou aqui, que é bater de frente, ou é ficar no celular, tá? Ou seja, ser ignorado. O que aconteceu antes? Esse é o primeiro. A segunda análise que nós vamos fazer junto aqui. Quais as emoções e as sensações que você sentiu tomando conta do seu corpo? O que você sentiu? Sentiu o sangue ferver? Quando ela disse isso, X, o que foi esse X? Né? Aí você presta atenção que pode ser que esse seja um gatilho, que cada vez que alguém fala esse X para você, isso, a Camila está dizendo aqui, meu marido não valorizar o meu trabalho. Né? Então, olha, pessoal, é um exercício simples, mas ele é fundamental para você se entender, para você identificar o que é que gera essa explosão em você.
Porque se você não identifica, a gente não administra o que a gente não conhece. Não tem como. Então, o que antecede? Havia um pensamento na sua cabeça, né? Por exemplo, né? O que a Camila escreveu aqui. Eu não era respeitado, tá me ignorando, tá fazendo menos de mim, não me respeita. Qual é o pensamento? Qual é a sua interpretação a respeito daquele ato que ele fez, tá? Então, observa. E olha, pessoal, se for possível, eu gosto muito porque não adianta, tá, gente? Eu sou professora mesmo, então eu tenho hábitos e eu tenho aqui jeito de professor. Então, o que eu falo sempre para vocês aqui? Pessoal, anotem isso. É importante. Se você tiver papel, caneta, e faça essas anotações, tá? Eu anoto muito no bloco do meu celular, pessoal, no bloco de notas, né? E aí vou fazendo essas anotações. E é legal você anotar no local que você tem acesso, porque você pode ir acrescentando isso, né? É de fácil você pegar aqui depois e olhando, você vai começar a perceber que esses gatilhos, eles são os mesmos, tá sempre repetindo, e você vai identificar, então isso aqui é o gatilho que me leva para essas explosões. Isso é o gatilho que me tira do meu controle, né? Que quando eu vejo, eu não tenho mais controle de nada. São as minhas emoções que estão comandando as minhas ações. Então, anotem isso, tá? E agora? Sim, os ciúmes também. Porque os ciúmes, ele gera 1001 pensamentos na cabeça. O que normalmente são os pensamentos que o ciúme gera, gente? Né? Não me respeita, não me valoriza, né? A pessoa não me ama. Então, existe uma série de pensamentos aí que estão sendo gerados por esse ciúme, né? Então, eu vou trazer algumas técnicas aqui que vocês vão ver, tá? Eu vou explicar como fazer cada técnica, tá? Nós vamos, o que for possível a gente vai fazer, eu vou fazer uma breve demonstração aqui para vocês, tá? Para que você entenda de maneira muito clara como que você vai usar isso aí no seu dia a dia. E pessoal, eu trago técnicas fáceis de serem utilizadas. Não é nada que você vai ter que treinar e ler livro. Não! Técnicas simples, fáceis, para você que estão aqui. Você pode, a qualquer momento que acontecer, você pode buscar esses recursos que eu vou passar aqui para você. A primeira técnica é a técnica da respiração profunda e consciente. E agora eu vou falar uma frase que eu quero que você lembra dessa frase. Respirar para não pirar, tá? É uma técnica simples, mas muito poderosa. Muito poderosa. Como que funciona, tá? Por que a respiração ela tem esse poder gigantesco de intervir antes da gente ter uma reação explosiva, né? Deixa eu ler o que a Marli colocou aqui. Meu esposo explode se ele achar que eu olhei para alguém e se cumprimentei. Ele não se controla e explode por puros ciúmes. Exatamente. Ou seja, antes dele pensar, dele analisar, antes do córtex pré-frontal analisar que talvez aquilo foi uma coisa que não tem fundamento, já veio a reação e já veio a explosão, né? Então, daí a importância da gente voltar lá, será que é real mesmo esse pensamento? Será que é verdade? Será que eu posso conferir esse pensamento? Inclusive é uma técnica que eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, primeiro, a técnica da respiração. Por que respirar é tão poderoso, gente? Biologicamente, a respiração, ela manda mensagens de tranquilidade para o nosso cérebro. Ou seja, em outras palavras, ela ativa o que a gente chama sistema nervoso parasimpático. Não precisa nem de vocês aprenderem esse nome, pessoal. O importante é vocês entenderem que
Esse sistema é responsável por acalmar o nosso corpo. Então, em outras palavras, é como você pisar no freio quando você percebe que o carro está em alta velocidade. Então, como que é essa respiração? A gente chama ela de respiração diafragmática, ou seja, ela não é aquela respiração que vem só aqui para o peito, ela vai para a barriga. Então, você vai inspirar o ar lá para a barriga, de forma que a sua barriga vai encher de ar, tá? Você vai inspirar, nós vamos fazer aqui, tá? Primeiro eu vou explicar. A gente vai inspirar contando 4 segundos, aí você percebe, você pode até colocar a mão na barriga, percebe que a sua barriga encheu de ar, tá? Você segura o ar dentro de 1 a 2 segundos e você expira pela boca contando até 6 para que, tá? Devagar. Então, nós vamos fazer isso juntos aqui. Então, como que vai funcionar? Nós vamos inspirar pelo nariz de 1 a 2 segundos, trazendo o ar aqui para a barriga mesmo. Nós vamos trazer e a gente vai segurar de 1 a 2 segundos, ficar com o ar preso. E aí, depois, a gente vai soltar contando até 6. Vamos lá, então? Então, vamos inspirar contando até 2, contando até 4, segurar contando 2 e expirar contando 6. Vamos lá, então? Vamos fazer juntos aí? Sente de uma forma que você fique bem confortável, tá? Se for possível, com os pés encostados no chão. Deixa o seu corpo mais relaxado. Aqui a gente vai, assim, nós vamos criar um ambiente, porque é possível fazer isso. Mas você vai fazer isso lá no seu momento que você perceber que tá quase explodindo, tá? Então, como que vai ser? Então, vamos lá começar, tá? Então, vamos contar até 4 inspirando. Vamos lá juntos? Vamos. Agora. Deu para entender como que funciona a respiração? Vamos fazer mais uma vez para vocês depois não terem dúvidas, tá? Eu vou puxar o ar pelo nariz, contando até 4. Vou segurar ele aqui na barriga. Lembra que o ar vem para a barriga. Vou segurar aqui, contando até 2. E vou expirar pela boca, contando até 6. Prestem atenção. Entendam que nesse momento o seu corpo ele está mandando informações de calma para o seu cérebro. Por isso que funciona. Então vamos lá, fazer mais uma vez o exercício, tá? Então vamos lá. Pessoal, só uma coisa que eu falo para vocês. Pode parecer até bobagem, mas o exercício da respiração, ele é muito poderoso. Sem contar que é uma técnica que você pode lançar a mão dela a qualquer momento. É um recurso que você tem aqui. Qualquer hora, em qualquer lugar, você sentiu que vai explodir, respira, tá? Inspira, ninguém nem vai ver que você está fazendo isso. Imediatamente, já você começa a enviar para o seu cérebro comando de calma, de tranquilidade. Isso faz com que você retome o controle da situação. Essa é a primeira técnica, tá? A técnica número 2, eu chamo ela, para vocês lembrarem, ela chama a técnica do semáforo. Que significa? Pare, respire e pense. Então, ou seja, é uma pausa consciente que a gente vai dar. Então, qual que é a analogia que eu estou trazendo aqui para vocês? Compare a reação emocional como um sinal de trânsito, tá? Como semáforo. Quando você sente que a raiva está subindo, que ela está tomando conta do seu corpo,
você já imagina que acendeu imediatamente uma luz vermelha. O que significa a luz vermelha? Você vai parar imediatamente. Em vez de você seguir em frente e atropelar quem está pela sua frente, seja com palavras, seja com atitudes impulsivas, você vai visualizar um semáforo interno. Ou seja, diante dessa luz vermelha, você vai simplesmente parar. Seja o que for que você está fazendo, você vai interromper a ação imediatamente. Então significa que você não vai retrucar, não vai tomar decisões no calor da emoção, né? Se você estiver no meio de uma discussão, você vai silenciar por um momento e, se possível, você se afasta, né? E você pode até dizer isso, olha, você pode me dar alguns minutinhos? Para que esses minutinhos? Para você recobrar o controle sobre você mesmo. Nenhuma decisão tomada no calor da raiva, no calor da emoção, quando você está em total descontrole, provavelmente não vai ser uma boa decisão. E ela vai te trazer muito mais consequências do que o problema que você já tem, do que o problema que gerou. Ou seja, aí você vai ter dois problemas. E olha lá que pode ser que o seu segundo problema da sua reação pode ser pior do que o primeiro problema, tá? Então, se viu, sentiu que está sem controle, para, sinal vermelho, para, tá? E olha, se for possível, é importante que você, a partir de hoje, você tenta identificar a emoção que está lá. O que é que você está sentindo? Raiva? Você está explodindo de raiva? O que é? Sabe, vamos imaginar que você está lá no calor da discussão e aí você ligou o sinal vermelho você vai pedir, me espera alguns minutinhos, eu preciso de alguns minutos. Olha para você, tente dar nome para a emoção que você está sentindo. O que é? Raiva que você está sentindo? O que você está sentindo? Você está frustrado? Porque quando você busca dar nome, isso ajuda a te acalmar. Por quê? Porque você está ativando o seu lado racional. E o seu lado racional é o que vai ajudar você a organizar as suas emoções. Sinal verde. O que significa o sinal verde, né? Então, o sinal vermelho é pare. O sinal amarelo é esse que você vai parar e respirar e se observar e dar nomes para as suas emoções, tá? Então, use a respiração profunda aqui você pode usar essa técnica primeira que eu dei aqui, né? Para acalmar fisicamente, né? Enquanto você observa os seus pensamentos, observa os seus sentimentos, como se você fosse um espectador mesmo, tá? E aí você procura dar nome ao que você está sentindo. Esse é o sinal amarelo. E por fim, vai ligar o sinal verde, que significa que agora, sim, você com mais consciência, você pode retomar a ação, retomar a conversa, porque agora você já está mais calmo. Tá? Então, olha só. Com alguns segundos de calma, pessoal, não precisa muito, tá? 3 exercícios de respiração que você fizer já vai fazer com que você tenha o controle da situação. Então, observa, são técnicas simples, não precisa muito. E aí, agora sim, você vai ligar o sinal verde, ou seja, você vai retomar para o que você estava fazendo. Então, uma pequena pausa já é possível que o seu córtex pré-frontal, que é o seu cérebro pensante, agora já vai estar no controle da situação. Tá? Então, olha só, ao invés de xingar no trânsito, né? A pessoa fechou você no meio do trânsito lá. Então, ao invés de você xingar, de você revidar, de você abrir o vidro e xingar a pessoa, não. Respira, acalma, né? E quando você faz isso, qual vai ser a sua decisão? Continuar dirigindo com mais cuidado e pronto. A situação se resolveu sem maiores estragos. E é essa a intenção aqui, tá? Pessoal, olha, no começo é difícil,
tá? No começo é muito desafiador lembrar de dar essa pausa. Porque o hábito, qual que é o hábito que está enraizado aqui dentro de nós? Reagir automaticamente, explodir, né? Mas como qualquer outra habilidade, como que a gente vai desenvolver essa habilidade também? Treinando. Não existe outra forma. Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar no seu dia a dia, maior controle você vai ter sobre si mesmo e sobre as suas emoções, tá? E quando você já estiver muito bem treinado, isso vai ser uma reação natural da sua parte. E a técnica 3? A técnica 3 é a reestruturação do pensamento. Lembra que eu citei ela lá atrás? Quando vier aquele pensamento assim, aquele pensamento que vem antes de você explodir, mas é muito desaforo tá fazendo isso. Não, tá fazendo isso de propósito, para me irritar. Ou então, essa pessoa não tem o menor respeito por mim. Então, quando surgir esse pensamento, o que você vai fazer, né? Você vai tentar mudar esse pensamento. Quando você pensa, por exemplo, fez de propósito para me irritar, ou então tá fazendo isso porque não me respeita, né? E tudo isso, como eu disse antes, joga gasolina lá na amígdala, né? Faz com que fique pior ainda. Você vai se perguntar: eu tenho certeza disso? Será que é isso mesmo? Né? Ou então, será que tudo isso está acontecendo não é porque ele teve um dia ruim? Ele está estressado com alguma coisa que aconteceu? Ou será que há uma outra maneira de eu olhar para essa situação? Então, olha só. Vamos imaginar que seu parceiro lá te respondeu de uma forma agressiva. Imediatamente você vai pensar: que falta de respeito, né? Não gosta de mim para estar agindo desse jeito. Quando vir esse pensamento, você vai mudar ele. Você vai pensar: será que não aconteceu alguma coisa no ambiente de trabalho? Será que ele não está estressado com outra coisa? Então, tudo isso, essa mudança de pensamento, ela vai fazer com que também você tenha um outro olhar sobre a situação. E isso ajuda também, vai trazer calma para você, tá? Vamos fazer um exercício breve aqui também com esse exercício? Você novamente vai pensar numa situação recente que você explodiu, tá? Ou que você ficou muito chateado, ou que você ficou muito irritado, né? Porque às vezes nem todo mundo explode a ponto de gritar, de falar. Às vezes é algo que tira a gente do nosso eixo, mas deixa extremamente irritado, extremamente chateado, né? Então, tenta lembrar da última situação que você vivenciou. Qual foi o pensamento que veio antes? Pensa aí. Você consegue lembrar? Se você lembrou, agora procure encontrar uma versão mais positiva desse pensamento, tá? Usando esses exemplos que eu dei para você agora. Você vai mudar esse pensamento que veio de forma automática: não me respeita, não me ama, tá? É uma injustiça. Você vai tentar mudar por um pensamento mais positivo. Vai tentar olhar para a situação sobre um outro ângulo. Consegue fazer isso? Tenta. Lembra da situação e tenta fazer isso. E como eu disse para vocês, pessoal, isso é prática. No início não é fácil. No início você vai ter menos controle sobre a situação. Quando você lembrar da técnica, já passou de hora, já foi. Mas é assim mesmo. Agora pelo menos você tem consciência. E principalmente você sabe que é possível treinar o seu cérebro para isso. Agora, eu quero... eu acredito, pessoal, nós já estamos quase com 1 hora. Eu tinha mais algumas técnicas aqui para passar para você. Deixa eu ver o que o Alex escreveu aqui. Estava tomando café e pedi para ela sair do celular para tomar café comigo.
Tá, e aí quando ela não fez isso, qual foi o pensamento que veio imediatamente, Alex? É essa técnica aqui que nós vamos treinar. Sempre tem um pensamento que veio antes, ou não me respeita, ou então não me valoriza, porque eu tô aqui na mesa tomando café e a pessoa tá lá no celular. Qual é o pensamento, tá? Que veio antes. E aí você vai tentar mudar esse pensamento para uma coisa mais positiva, tá? Pessoal, lembrando que todas as técnicas que eu estou passando aqui para vocês é para você não explodir, é para você não perder o controle. Mas não significa que você não vá depois conversar com a pessoa. Só que você vai conversar, tomando esse exemplo do Alex aqui, que ele gentilmente trouxe para nós, compartilhou conosco aqui. E olha, pessoal, fiquem tranquilos, porque esse é um ambiente seguro. A gente está aqui para a gente aprender juntos. Então, obrigada, Alex, até por você trazer os seus exemplos aqui. Então, o objetivo dessa live é trazer para vocês ferramentas para que você não exploda, para que você não perca o controle. Mas não significa que em outro momento, quando você estiver em plena consciência, que você não vai chamar essa pessoa para uma conversa, mostrar como é que você se sente, quais são as consequências. Mas aí, diferente de você explodir, você vai estar conversando conscientemente, racionalmente, trazendo argumentos, tá bom? Então é importante, foi muito bom o Alex ter trazido o exemplo dele, porque é importante que a gente entenda, não significa que vocês agora não vai conversar, não vai resolver a situação. Não, você vai resolver sim. E nós todos os dias temos desafios para enfrentar, temos questões para resolver, mas nós não vamos resolver sendo governado pelas nossas emoções que estão todas aí. Lembra da montanha russa desgovernada? Não, a gente não vai conseguir resolver nada desse jeito. Muito provavelmente nós vamos criar outros problemas além do problema que a gente já tem, ok? Bom, pessoal, então só recapitulando aqui tudo que nós vimos nessa live de hoje. A Marli está dizendo que é a forma que pediu também para desligar o celular, né? Sim, exatamente. Olha só, o que nós vimos? A gente entendeu por que é que a gente explode. Ela fala que não gosta de conversar, né? Entendi, tá. E aí, quando tiverem ambos, que você não tiver no calor da emoção, aí sim, aí é o momento de um fala, o outro escuta. E olha, pessoal, a gente já até teve uma live aqui falando sobre isso, né? Quando a gente tiver uma conversa, principalmente as conversas que são mais difíceis, né? É importante a gente falar como eu me sinto. O que isso provoca em mim? Ao invés da gente apontar o dedo acusando. É uma estratégia também, isso é uma técnica, tá, gente? Eu até aconselharia a gente reservar um momento, e nesse momento só eu vou falar sobre as coisas que me magoam, que me estressa, que me tira do sério, né, na relação, né? E aí você só vai ouvir. Aí isso impede que o outro fica justificando e que vire bate-boca. E aí em outro momento, agora é o seu momento de falar. Como é que você se sente? E isso ajuda a também trazer mais a razão para as conversas, né? Porque você vai, ao invés de você estar rebatendo, estar justificando, você só vai ouvir o outro. E no outro momento, o outro só vai te ouvir, tá? Isso é uma técnica também, até já teve algumas lives aqui que eu falei sobre isso, tá? Bom, então olha só recapitulando bem rapidamente aqui, a gente entendeu por que é que acontece essa explosão, né? Eu falei para vocês que é a culpa do alarme cerebral chamado amígdala. Nós aprendemos a identificar sinais de alerta para que a gente possa conhecer e reconhecer os nossos gatilhos, ou seja, o que é que aciona, né, esse alarme interno. E lembrando que nossos gatilhos não necessariamente são os mesmos, tá? O que estressa você não é necessariamente o que estressa o seu companheiro, o que estressa a sua companheira.
E nós aprendemos técnicas para lidar com isso, para retomar o controle da situação. Quais as técnicas? Respirar fundo, né? Fazer uma pausa consciente, reestruturar o pensamento para retomar o controle, né? Lembrem, pessoal, que eu quero que vocês pensem. Nós não temos o controle do que acontece à nossa volta, mas nós temos total controle sobre como reagir diante desses acontecimentos. E aqui o que eu trouxe para vocês são técnicas para que vocês cada vez mais possam praticar, treinar. E assim como você treina o músculo e que cada vez mais você vai ganhando mais força, ganhando mais domínio, com as nossas emoções é a mesma coisa. No começo é difícil? Sim, no começo é difícil, dói, às vezes a gente não consegue, tá? Mas cada dia de prática, ele deixa você mais forte e mais no controle da situação. Então, tenha paciência com você mesmo, tá? Comemore as pequenas vitórias, tá? Olha, aconteceu um fato e eu não revidei como que normalmente eu faço. Comemore isso, tá? Cada vez que você obter uma pequena vitória. E olha, pessoal, a minha proposta aqui para vocês, aliás, ela é mais que uma proposta. Eu já quero trazer um desafio aqui para vocês, tá? É que amanhã você vai colocar isso em prática. E eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade, porque todos os dias a gente não enfrenta estresse, todos os dias a gente não enfrenta desafios, então você vai praticar isso aí no seu dia a dia, tá? E você vai praticar e depois eu quero saber, tá? Se deu certo, como é que foi. Deixa eu ver o que a Nara tá dizendo aqui. Eu fico nervosa, mas eu respiro, conto até 15 e a seguir a observação, e se me perguntar depois, eu tenho paciência para responder. Exatamente. Aliás, essa era uma técnica até que eu tinha trazido aqui para vocês, mas já que a Nara comentou, eu vou falar rapidinho sobre ela, né? Que é aquela velha dica dos nossos avós lá, conta até 10, né? Que a Nara tá dizendo aqui, conta até 15. A técnica, Nara, e às vezes vai até melhorar, olha só, é contar até 10 ou contar até 15 de trás para frente. Porque isso faz com que o seu cérebro tenha que pensar. E quando você traz o seu cérebro, aciona o seu cérebro pensante, o seu neocórtex, isso naturalmente te acalma, tá? Então, essa técnica da Nara aí, ela é uma técnica comprovada. Mas eu só vou acrescentar, conte de trás para frente. Ou de 10 ou até 15, tá? É uma técnica que inclusive estava aqui anotado para eu trazer para vocês, mas o tempo passa muito rápido, né? E olha, pessoal, me contem então, eu quero saber como é que tá sendo essa aplicação dessa técnica. E olha, pessoal, amanhã eu quero que você já coloque isso em prática, tá? Porque é a prática que vai fazer com que você domine cada vez mais as suas emoções, ok? Semana que vem, nesse mesmo horário, às 8h08, nós vamos falar sobre quando a emoção paralisa. Pessoal, essa live, ela é uma continuação dessa, só que o oposto, a reação oposta. Porque não é todo mundo que explode. Tem gente que é o contrário. Tem gente que diante do descontrole, o que ele faz? Ele trava. E aí ele não fala. E aí vira um turbulhão de emoções aqui dentro. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Então no mesmo horário nós vamos falar quando a emoção paralisa. E nós vamos trabalhar esses bloqueios, né, do medo de expressar as emoções, do medo de falar, quando a pessoa está bloqueada pelo medo. Então, nós vamos estar nesse mesmo tema, só que falando agora o inverso da explosão, que é quando a pessoa realmente trava diante do medo, seja qual for a circunstância, tá?
Pessoal, muito obrigada, muita gratidão por vocês estarem aqui, por partilharem esse momento comigo. Eu realmente me sinto muito grata, eu tenho muito respeito por esse tempo que vocês tiram da vida de vocês para estarem aqui, e cada vez mais a gente possa trocar, a gente possa crescer juntos, sabe? Essa é a intenção minha com essas lives. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos. Qualquer dúvida que você tiver, vocês sabem que vocês têm total liberdade de me mandar direct, de fazer perguntas. Esse espaço aqui é para isso, tá bom? Olha, uma semana abençoada para vocês a partir de hoje, tá? Fiquem com Deus e espero vocês na próxima quarta-feira. Beijo grande!